Queridos, boa noite. Sempre uma alegria para mim e para minha família estarmos novamente aqui na Igreja Presbiteriana do Parque Seleta. Ainda mais no momento de 4 anos de organização, né? Isso é uma bênção. Mas como disse o pastor, são 4 anos com mais 18, né? Então vocês não estão tão novinhos que nem vocês pensam, não. Vocês já estão na idade da mocidade já. 22 anos de trabalho. Mas graças a Deus, Deus tem sustentado. Queria agradecer ao reverendo Timóteo, ao conselho da igreja, pelo convite, pela confiança. Que Deus nos abençoe nesse momento da exposição da sua palavra. Convido os irmãos a abrirem o texto de 1 Pedro, no seu capítulo 5. Nós vamos ler o verso 10 e o verso 11. Primeira Pedro, capítulo 5, verso 10 e 11. Diz assim a palavra do nosso Deus. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Oremos mais uma vez. Bondoso Deus, graças te damos por essa oportunidade abençoada de estarmos mais uma vez diante do trono do Senhor. Podemos lhe prestar culto. Nos abençoa agora na exposição da tua palavra, que ela fale aos nossos corações através da instrumentação do Espírito Santo, para que haja crescimento de todos nós, para que realmente sirvamos melhor o Senhor com mais alegria, com dedicação, sabendo que o Senhor é o Senhor Deus todo soberano, que merece toda a nossa adoração. Nos abençoe nesses momentos. Em nome de Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Muito bem. Nesse texto vamos falar um pouquinho a respeito de vivendo para a glória de Deus. Todos nós já sabemos muito a respeito disso. Mas qual que é a missão verdadeira da igreja? Quando falamos de aniversário da igreja, para que Deus institui a igreja do Parque Seleta, a igreja presbiteriana do Parque Seleta? Qual é a missão fundamental dessa casa de Deus nesse bairro? Por que Deus o assim faz? E todos nós sabemos que era para a glorificação do seu nome. Nós aqui pregamos o evangelho, aprendemos a sua palavra, crescemos no conhecimento do Senhor, mas a missão principal da reunião dos irmãos, da sua consagração de vida, do seu serviço, é para a glorificação do nosso Deus. Esse é o motivo principal. Quando a igreja abre as suas portas para pregar o evangelho, está glorificando a Deus. Quando envia missionários, está glorificando a Deus. Quando faz os seus cultos no meio de semana, estudos bíblicos, para glorificar o nome do nosso Deus. Então, a necessidade de glorificarmos a Deus nas áreas da nossa existência é também uma grande responsabilidade e também um grande desafio. E diante dessa luta constante que nós vivemos, cada vez mais, na busca de glorificar a Deus na nossa vida, muitas vezes nós nos sentimos cansados e desanimados. Infelizmente. Muitas vezes cansamos, desanimamos. Ora, porque muitas vezes estamos perdendo uma batalha contra o pecado, que nos traz profunda tristeza quando pecamos e somos chamados a atenção por Deus pelas nossas falhas, isso nos traz tristeza. Ora também, quando nós não enxergamos frutos visíveis de tudo aquilo que nós temos feito para a glorificação de Deus. Fazemos, mas a gente não vê fruto visível. Convidamos irmãos, pregamos, trabalhamos. Será que realmente estou glorificando a Deus com o que eu fiz hoje? Muitas vezes essa pergunta nos vem à mente. Mas isso é importante porque nos traz a responsabilidade, nos traz realmente a vontade de cada vez mais melhor servir ao Senhor. Mas veja bem, meus irmãos, nós temos que nos encorajar nessa caminhada cristã que visa a glória de Deus. Temos que ser firmes. O mundo caminha exatamente ao contrário de tudo isso. Cada vez mais nós vemos o distanciamento daquilo que glorifica o nome de Deus e muito mais ainda, distanciamento de Deus. Esse mês passado estivemos recebendo alguns missionários através de vídeo e alguns presentes, vendo o Maurício Rolim, que atua no Uruguai. E ele falou uma coisa bastante interessante. No Uruguai hoje, todos os departamentos públicos, tudo que relaciona ao Estado, ao país Uruguai, que é federativo, não se pode mais falar no nome de Deus, nem nada que cultue a Deus, tanto evangélico como católico. Ou seja, a pessoa de Deus é retirada de cena em qualquer espaço público.
Não se pode ter uma cruz, não se pode falar, não se pode pregar no hospital, não se pode numa escola falar a respeito de qualquer religião. Ou seja, secularizou-se a tal ponto que Deus já não existe mais no contexto da vida do país Uruguai. E muitos países atuam assim. E isso vai fazendo o quê? Cada vez mais se esquecendo disso. As igrejas podem pregar esse evangelho, mas em praça pública distribuir folheto, de maneira nenhuma. Você pode conversar com uma pessoa, desde que seja num recanto familiar, na sua casa ou na casa dela. Em espaço público, se alguém ver e denunciar, você pode ter alguma sanção do governo do Uruguai. E assim caminha a humanidade. E esse é o papel do nosso inimigo, trabalhar para que realmente o nome de Deus seja esquecido. Cada vez mais nos distanciamos de Deus. Então a igreja luta contra essa corrente. Nós estamos na contracorrente da cultura cristã. Então nossa luta diante disso é muito grande e os desafios da vida cristã cada vez são maiores. Não passamos ainda por perseguição, mas existem muitos irmãos nossos missionários que têm colocado a sua vida em risco para pregar o evangelho. Então nós estamos vivendo cada vez mais nessas lutas tremendas, um questionamento diário que nos indagam se vale a pena tudo isso. Infelizmente o diabo nos assedia também com isso. Vale a pena realmente essa vida que você quer ter de louvar a Deus, de glorificar o seu nome, de viver a vida cristã? Meus irmãos, tenha certeza disso, é claro que vale a pena. Mas isso é o quê? É a sociedade pagã tentando nos aliciar, tentando mudar a nossa mente, mudar o foco da nossa vida. Mas tenha coragem, o texto bíblico nos diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? Então essa certeza é fazer parte da nossa vida. O que nós fazemos, a vida que vivemos, é para glorificar a Deus. E Deus sabe de tudo isso, que estamos no mundo, mas nós não somos daqui. Visamos a glória eterna. Então nós vamos estudar alguns pontos que relacionam a esse texto sobre isso, importantes que nos ajudam a enxergar o desafio da nossa vida cristã, que é a glorificação do nosso Deus. Pedro aqui escrevendo para os irmãos que estão na dispersão, aqueles que estão fugindo por causa da perseguição. E ele vai encorajá-los a viver a luta cristã. Os textos que nós lemos na liturgia falam exatamente disso, do preço que Cristo pagou por cada um de nós na cruz. A sua missão foi concluída, ele glorificou a Deus com a sua vida e com o seu sacrifício. Era o plano de Deus para a salvação do mundo. Ele vinha viver e morrer na cruz pelos nossos pecados e ressuscitar. Então essa ressurreição nos traz a vida, nos traz novamente a proximidade com Deus. Tudo isso é bênção. Em gratidão a tudo isso, nós vamos viver a vida cristã realmente para glorificar o nosso Deus. Então vamos ver 3 pontos que nos vão ajudar a viver realmente para a glória de Deus. Primeiro ponto, uma coisa que nós devemos ter muito na nossa mente, uma consciência da guerra espiritual. A nossa luta é uma guerra espiritual, a nossa vida é uma batalha espiritual. E exatamente a nossa luta principal é alertar os cristãos que estamos em um campo de guerra, nós não estamos vivendo a passeio. Nós estamos confrontando o maior inimigo das nossas vidas, que é Satanás. E quanto não são aqueles que passam grande parte dessa vida simplesmente seguindo a multidão, ou preocupando-se com o que todos se preocupam, buscando o que todos buscam e ansiando por tudo que o mundo anseia. Muitas vezes nós somos assim, mesmo sabendo da verdade do Evangelho. Estamos contextualizando a sociedade em que vivemos. Agindo assim, como é que as pessoas que não conhecem a Deus chegarão à glória dele em nossa vida? Não estamos fazendo diferença. Precisamos mudar isso, nós temos que ter essa consciência. É uma guerra espiritual. De outra forma, temos que tomar consciência, como diz o texto bíblico, que nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. É o texto de 2 Timóteo 2,4. Então a gente tem que passar dessa letargia, dessa maneira que nós estamos vivendo, a nos preocupar com a glória de Deus pessoalmente. Não somente no âmbito de culto, no momento da igreja, no momento de reuniões de oração, mas de maneira pessoal. Temos que visar nessa nossa vida, glorificação do nome de Deus. Então esse é o primeiro passo para nós sairmos dessa letargia que muitas vezes nos afeta. Entendemos que estamos numa guerra espiritual. O segundo passo é entendermos que nessa guerra espiritual, quem são os nossos inimigos? E a Bíblia nos fala claramente a respeito disso. São 3 grandes inimigos que o cristão tem que enfrentar no seu dia a dia: a carne, o mundo e o diabo. 3 inimigos que estão sempre batendo à nossa porta, no nosso dia a dia, no nosso trabalho, no nosso
estudar, muitas vezes na nossa casa, através da televisão, de meios de comunicação. Então, o primeiro deles, a carne, que representa o quê? A nossa escravidão natural que nós temos para com o pecado. O pecado, ele entra no mundo e toma toda a raça humana na escravidão. Ele torna os seres humanos escravos. E nós éramos escravos do pecado. Fomos libertos pelo sangue de Cristo. Alguns textos que nos falam claramente a respeito disso. João 8,34 nos diz: replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. Romanos 6,6: sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Romanos 6,17: mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração e forma de doutrina a que fostes entregues. E Romanos 6,20: porque quando eres escravos do pecado, estáveis isento em relação à justiça. Então o pecado toma a nossa vida e nos torna escravos. E muitas vezes nós gostamos disso. Temos os nossos pecados de estimação. Quer dizer que nós pecamos, pedimos perdão, pecamos, pedimos perdão, pecamos, pedimos perdão. Então continuamos escravos desse pecado. Precisamos nos libertar disso. Essa escravidão que habita o nosso coração nos conduz e nos desvia do foco principal da nossa existência humana, que é glorificar a Deus. Então nosso pecado nos afasta disso. Claro que quando pecamos não glorificamos a Deus, pelo contrário, quebramos o seu mandamento, quebramos os seus ensinamentos. Então estamos distanciando de glorificar a Deus. O outro inimigo bastante cruel é o mundo. Então nas Escrituras se caracteriza como sistema de pensamento e atitudes contrários à palavra de Deus. 1 João 2,15, 16 nos diz: não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Tiago 4,4 também nos diz: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Uma coisa nós temos certeza na nossa vida: o mundo sempre se oporá àqueles que são de Deus. Então nós somos opositores do mundo como igreja de Cristo, como servos do Senhor. E o mundo nos odeia. Em 1 João 3,13 o Senhor nos diz: irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Não é novidade nenhuma. O mundo odeia a igreja de Cristo. Odeia tudo que se relacione a Deus. E cada vez mais o cerco se fecha. Não tenhamos ilusão, a Bíblia nos fala disso. Os tempos serão mais difíceis, próximos à volta de Cristo. E o mundo está cercando exatamente isso. Nós vemos o esfriamento que houve na Europa, do mundo cristão. Secularizou bastante. Vemos isso acontecendo nos Estados Unidos. Uma pesquisa última falou que nos Estados Unidos, nos últimos 10 anos, foram 4.000 igrejas evangélicas que foram fechadas, porque não havia mais frequência. E muitas vezes nós vemos chegando perto de nós. América Latina, América Central, existe uma secularização. Então hoje nós enviamos missionários para a Europa, vamos enviar missionários para os Estados Unidos para re-evangelizar esses povos. Por quê? Estamos distanciando de Deus. O mundo caminha assim, infelizmente. E o terceiro inimigo, também já conhecido todos nós, é o diabo, que é Satanás, a antiga serpente, também conhecida como o tentador, que faz oposição a Deus e a tudo que busca glorificá-lo. O próprio Senhor Jesus disse lá em João 8,44: ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então ele luta contra a igreja para que o evangelho não prospere e não haja expansão do reino de Deus, nem para que nós sirvamos a Deus de maneira sincera e obediente. Essa é a grande luta de Satanás, quebrar essa adoração que nós temos com Deus. Tiago 4,7 nos diz: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Então nós temos aí o mundo, o pecado e o Satanás para nos opor com relação ao serviço a Deus. Então nós temos que ter essa consciência de que nós estamos numa guerra espiritual. A igreja de Cristo está batalhando uma guerra espiritual. Lembre-se sempre, a nossa luta é contra a carne, o mundo e o diabo. Então é a nossa guerra espiritual. Segundo ponto bastante importante
que vai nos falar diretamente é o mude agora. Como é que nós mudamos isso? Como é que nós realmente nos portaremos como servos de Deus? Já que estamos vivendo uma realidade de batalha, precisamos tomar atitudes práticas para que nossa preocupação com a glória de Deus seja real e bastante pujante, ou seja, firme. Então, temos 3 maneiras para que Deus seja exaltado em primeiro lugar na nossa vida. Primeiro, nós temos que ter uma cosmovisão bíblica. Falamos muito nisso, né? Cosmovisão bíblica. Muitas vezes se tornou aí, alguns anos atrás, o tema do momento, cosmovisão bíblica. Eu fui buscar lá no Aurélio uma ajudinha para entendermos primeiro o que é cosmovisão. Então diz lá, cosmovisão, maneira subjetiva de ver e entender o mundo, as relações humanas e os papéis dos indivíduos e o seu próprio na sociedade, assim como as respostas de questões filosóficas básicas, como a finalidade da essência humana, a existência da vida após a morte, etc, etc. Resumindo, a visão de mundo. Então a cosmovisão é isso, é uma visão de mundo. Qual a nossa visão de mundo? Aí nós vamos falar um pouquinho a respeito da cosmovisão bíblica. Ou seja, façamos das Escrituras os nossos óculos através dos quais nós vamos enxergar a realidade. Isso é uma cosmovisão bíblica. Enxergarmos a realidade da nossa vida, do nosso viver, através da palavra de Deus. Então, como eu enxergo o mundo? Eu enxergo o mundo através da palavra de Deus. As coisas que acontecem estão consoantes à palavra de Deus? Vou buscar na palavra de Deus se realmente são assim. O que o mundo pratica? Isso que está acontecendo agora é bom para mim? Vou buscar na palavra de Deus isso. Isso é cosmovisão bíblica. Então, tudo que eu enxergo na vida, no nosso trabalho, no nosso estudo, viver familiar ou viver a sociedade, passa pelas lentes da palavra de Deus. Aí sim estamos tendo uma cosmovisão bíblica. E muitas vezes nós deixamos de glorificar a Deus no nosso viver porque nós não usamos essas lentes das Escrituras como compreensão do mundo ao nosso redor. Nós vamos pelo nosso próprio conhecimento. Mas isso muda radicalmente quando nós nos empenhamos para realmente meditar na palavra de Deus diariamente. Salmo 1:2 nos diz: antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Essa é a nossa cosmovisão bíblica, meditar na palavra do Senhor de dia e de noite. Pense em algo que você faz aí todos os dias indiscriminadamente. Uma coisa que você faz todo dia aí. Pense um pouquinho. Trabalhar, dormir, estudar, não é? Celular, televisão, comer e beber, né? Mas o texto diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Mas nós temos coisas que nós fazemos dia a dia em nossas vidas e faz parte do nosso cotidiano. Às vezes exageradamente algumas coisas, outras nem tanto, mas nós fazemos coisas todos os dias, muitas vezes sem perceber. Vira o quê? Uma mecânica em nossa vida. Agora, como é que eu vou criar uma cosmovisão bíblica usando essas coisas dia a dia? Simples. Lendo a Bíblia, conhecendo a Bíblia, praticando a Bíblia e amando a palavra de Deus. Então tem muitas coisas que você faz todo dia, mas a palavra de Deus está nas suas mãos todos os dias. Nós temos esse amor pela palavra de Deus, que todo dia eu vou meditar na sua palavra e vou buscar a Deus em oração. Nós temos esse costume. Se não tem, realmente a cosmovisão bíblica vai passar longe de nós. Como é que eu vou confrontar o mundo se eu não conheço a palavra de Deus? Então começo a engolir tudo que é transmitido para mim, principalmente pelos meios de comunicação. Chegam tantas informações, minha consciência começa a ficar cauterizada com relação à palavra de Deus, que tudo que vem eu vou engolindo, achando que aquilo tudo é normal, aquilo tudo faz parte da vida, quando eu deixo de enxergar essas coisas através da palavra de Deus. Outra coisa bastante importante, a cosmovisão bíblica, e também aliado a isso, nós não negligenciarmos a oração. Deixar de orar constantemente turva os nossos olhos e não contemplamos a glória de Deus. A leitura bíblica e a oração fazem parte da nossa vida, tem que fazer parte do nosso cotidiano.
Quando a nossa vida não é pautada pela oração, sofremos muito e não temos a prioridade de glorificar a Deus. Mas isso tudo você já sabe, não sabe? Já foi falado várias vezes a respeito disso, não é? Sobre a palavra de Deus e sobre a oração. Não é novidade para nenhum de nós. Nós já sabemos tudo isso. Basta nos colocarmos realmente em atitude de mudar isso em nossas vidas. Daniel 6, 10 a 13 nos diz: Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Não uma rotina na sua vida, mas era um costume abençoado de orar, buscar a Deus 3 vezes ao dia. E essa escritura que o texto fala que foi lavrada, era o mandato do rei, que nenhum podia ser adorado a não ser a própria estátua do rei. Daniel não se importou com isso. Ele colocou a sua vida em risco, mas ele 3 vezes ao dia se voltava para Jerusalém e orava a Deus. Então nós temos que viver em oração constante. Efésios 6,18 nos diz: com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então são pontos importantes. Cosmovisão bíblica, a oração e reconhecer-se servo de Deus. Pode ser chocante para alguns ou para todos nós, mas o mundo não gira em torno de nós, nem em torno de você. Não é assim que o mundo foi criado, ele gira em nossa volta. Nós somos aqui como servos. Fomos criados para a glória de Deus, e isso inverte todas as nossas expectativas e anseios, quando nós queremos que as atenções, os holofotes estejam virados para nós. Nós somos servos, mas servos de Deus. E quanto não são os cristãos que dizem e vivem para si mesmos ou para seus desejos egoístas? Muitos vivem assim, querendo toda a atenção, todo o elogio, toda a gentileza para si, quando realmente nós estamos aqui para servir. Paulo, em Gálatas 2, 19 e 20, nos diz: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Esse é o compromisso que nós temos para com Deus: serviço. Então vamos lá. Primeiro ponto: consciência da guerra espiritual. Vivemos uma guerra espiritual. Segundo ponto: precisamos mudar, e mudar agora. Transformar o nosso modo de viver. Terceiro ponto: você consegue glorificar a Deus. Alegre seu coração, você consegue glorificar a Deus. Olhando até agora que nós estudamos, talvez estejamos desencorajados e quase achando que é impossível a tarefa de glorificar a Deus em nossas vidas. Quando somos confrontados pela palavra de Deus, falamos assim: Senhor, muito difícil, não vou conseguir. Mas não é assim que funciona. Porque, na verdade, realmente, para nós, tudo isso que falamos é impossível, se nós contarmos com a nossa força, com o nosso intelecto, com a nossa vontade. Realmente é impossível. Embora seja a nossa responsabilidade viver para a glória de Deus, 2 coisas precisam ser lembradas todos os dias. Primeiro, só Jesus Cristo glorificou perfeitamente o Pai. Ele é o nosso exemplo maior. Ele realmente glorificou ao Pai na sua integridade. João 17, de 1 a 4, nos diz: tendo Jesus falado essas coisas, levantou os olhos para o céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti, assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Então ele mesmo, Cristo, foi o que glorificou a Deus eternamente. Então ele é o resplendor da glória e a expressão exata de Deus. Ele glorificou a Deus plenamente, porque a sua missão exatamente veio aqui para fazer toda a vontade do Pai. Então, quando nós olhamos para o Senhor Jesus, o consumador da nossa fé, nós temos que servir ao Senhor através de Jesus. Nós não conseguimos com as nossas forças, muito menos com o que nós queremos fazer. Então, todos nós, na nossa vida cristã, estamos sendo transformados
a imagem e semelhança dele, Jesus, para que também glorifiquemos a Deus. Romanos 8:29 nos diz: aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, para isso que nós somos chamados, para seguirmos o exemplo do Senhor Jesus. Portanto, a confiança que nós temos de poder glorificar a Deus está exatamente na obra redentora de nosso Senhor Jesus, não em nossas forças, muito menos na nossa capacidade. Somos convocados todos os dias a oferecer um culto agradável a Deus. Romanos 2:1-2 nos diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando a palavra e o Espírito nos edificam, fazendo-nos recordar que é o nosso único e suficiente Salvador, nossa alma descansa na provisão de Deus. Assim nós glorificamos a Deus. Cristo ele é suficiente e somente por intermédio dele podemos glorificar a Deus verdadeiramente. Então, o primeiro ponto da nossa mudança de vida, de que é realmente glorificar a Deus, é que só Jesus glorificou perfeitamente o Pai. O segundo, o plano e o propósito de Deus serão cumpridos em nós, porque essa é a vontade de Deus. É para isso que ele nos chamou. E ele diz lá em Isaías 43:7: a todos os que são chamados pelo meu nome, e os que eu criei para a minha glória, e que formei e fiz. Então Deus nos chama para isso. Ele nos convoca através de Cristo, pela ação do Espírito Santo, pela salvação que vem, a transformação da nossa vida. Para quê? Para que nós vivemos a vida cristã com integridade, glorificando ao Senhor. Então essa promessa que nós alcançaremos esse objetivo de glorificar a Deus, permanece como obra sobrenatural de Deus em nós. É Deus que atua em nós através do Espírito Santo. E o apóstolo Pedro vem nos dizer, como nós lemos no começo, o texto da nossa meditação: o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus o chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, ele mesmo vos há de aperfeiçoar, fortificar e fundamentar. O próprio Deus vai atuar em nossa vida para que nós vivamos e glorificamos ao nosso Deus. Nós olhamos para um futuro glorioso que nos aguarda, tendo a certeza que tanto nossa presença lá nos céus, quanto a nossa santificação aqui na terra, está nas mãos do Altíssimo. Essa obra é o Senhor que executa em nós. Nós simplesmente temos que nos colocar à disposição de Deus para que Deus atue cada vez mais na nossa vida. A garantia que nós temos de sermos usados para a glória de Deus permanece sobre o próprio Deus. Ele é o autor e o consumador da nossa fé, como diz lá em Hebreus 12:2. Por isso, a certeza que nós temos que glorificaremos a Deus em nossa vida está calcada na palavra de Deus, que não pode mentir, e será concretizada apesar de nós. Hebreus 6:18 nos diz: para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos, nós que já corremos para o refúgio, ao fim de lançar mão da esperança proposta. Quais são essas duas coisas? A promessa de Deus e o seu juramento, que ele teria um povo separado, que seria salvo e iria viver com ele eternamente. Essa bênção é inaudita para as nossas vidas. E a promessa de Deus. Então, o reconhecimento que estamos em uma guerra espiritual contra o pecado leva-nos a uma mudança de atitude diante da realidade. Esse é o chamamento que a palavra de Deus nos traz hoje. Existe uma guerra espiritual. Nós temos que mudar nossas atitudes com relação a isso, começar a pensar nessa guerra e, diante disso, nos tornarmos servos de Deus para lutar essa batalha cristã. Então, nossa vida cristã é essa, uma batalha muito grande. É o que Pedro está alertando para esse povo que estava fugindo. Olha, vocês vão sofrer por um momento. Vocês estão sendo perseguidos, muito colocando a vida em risco e vão ser mortos. Mas o Senhor Deus, mediante o trabalho de Cristo, a sua missão, o seu sacrifício na cruz, vocês foram resgatados. E por um pouco vocês vão sofrer, mas é Deus que vai aperfeiçoar vocês, vai fortificar e vai sustentar durante esse momento. E assim acontece com a Igreja de Cristo até os dias de hoje. Não pense porque nós estamos numa situação tranquila, que nós podemos nos reunir sem nenhum constrangimento, sem nenhuma perseguição,
que não existe uma luta espiritual. Existe, sim. Nosso dia a dia é uma luta espiritual. Estamos confrontando nosso inimigo, o mundo, a carne e Satanás, no nosso dia a dia. E muitas vezes nós nos vemos derrotados, porque o pecado ainda atua em nós. E nós preferimos as coisas do mundo do que as coisas de Deus. Mas isso precisa mudar. Então, conhecer a palavra de Deus, a oração, o contato diário com o Senhor, a meditação nos fortalece, nos transforma. Então nós podemos, com o texto de Romanos 12, realmente fazer um culto racional na presença de Deus, com as nossas vidas, com o nosso viver. Então nosso consolo procede das promessas de Deus, na certeza que aqueles que lhe pertencem certamente o glorificarão nessa vida, que é o papel principal de nós como igreja de Cristo. Então, aplicação, para nós refletirmos. O quanto você está consciente dessa guerra espiritual? Reflitamos sobre isso. Entendamos isso, que estamos realmente numa guerra espiritual. Quais são os aspectos que precisam ser mudados na sua vida? O que precisa ser mudado na sua vida diante da palavra de Deus? Os pensamentos, as ações, o proceder, o que precisa mudar na sua vida? Em relação ao seu trabalho, em relação à sua vida de estudo, sua vida familiar, sua vida social, o que precisa ser mudado? Confie em Deus e sirva de todo o coração. Você o glorificará com toda certeza. Essa é a promessa de Deus. É o Espírito Santo que vai atuar em nós. Não pelas nossas forças, não pela nossa capacidade, mas pela ação do Espírito Santo em nossa vida. Quanto mais lemos as Escrituras e oramos, nós nos enchemos do Espírito. E esse Espírito começa a atuar em nós. Então nós começamos a enxergar o mundo através da cosmovisão bíblica, mudando o nosso jeito de agir, servindo realmente ao Senhor. Então que isso seja uma realidade para nós, aqui da Igreja Presbiteriana do Parque Seleta. 4 anos de organização, 22 anos de trabalho. Mas a luta ainda vai longe. Vai longe. Muitas coisas temos que fazer para que realmente esse bairro seja atingido pela palavra de Deus. Para que os nossos conhecidos sejam atingidos pela palavra de Deus. Pelos nossos parentes sejam atingidos pela palavra de Deus. Agora nós temos que fazer a nossa parte. Serviço ao Senhor. Então glorificamos a Deus com o nosso viver, com as nossas ações e com o nosso compromisso. Que isso seja verdade nas nossas vidas. E que Deus possa nos abençoar nessa caminhada. Amém?